Olá, ricas! Bom dia! Sejam muito bem-vindas a mais uma aula. Bom dia, sejam bem-vindas. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estou aceitando vocês aqui. Sejam muito bem-vindas. Bom dia, bom dia. Vamos lá. Chegamos então à nossa aula de número 20. Meninas, antes de eu começar o conteúdo da nossa aula de hoje, eu preciso dar alguns recados para vocês referente a esta aula. Primeira coisa, essa primeira parte da aula, ela é mais longa. Ela vai ser mais longa, inclusive, porque nós vamos falar sobre endividamento de empresa, tá? Então a gente vai fazer literalmente aqui, ó, passo a passo. Então, como nós vamos fazer um passo a passo, ele vai sim ser mais longo, tá bom? Então essa aula ela vai ser um pouquinho mais longa. A segunda parte, ela não vai ser tão longa assim, então meio que vai compensar a primeira parte com a segunda parte, tá bom? Mas essa primeira parte ela é realmente muito extensa porque nós temos muitas informações para estudar hoje, certo? Eu vou apresentar para vocês algumas informações financeiras, onde vocês precisam pegar essas informações, o que vocês precisam levar em consideração na hora de analisar uma empresa, né? Se comparar com outras empresas. E nós vamos fazer comparação aqui também entre empresas, igual nós fizemos ontem ali na nossa revisão, né? No nosso aulão de revisão. Então, essa primeira parte da aula, eu acho que ela tem uns 33 slides mais ou menos, só que a gente vai fazer muita coisa na prática. Então, vou mostrar aqui o conteúdo, mas a gente também vai olhar na prática onde pegar essas informações. Outro motivo dessa aula ser um pouco mais complexa é porque, apesar de usar uma plataforma, né, por exemplo, Status Invest, para a gente pesquisar os indicadores financeiros da empresa, a gente também precisa verificar se esses indicadores estão corretos, tá? Então, por mais que o site já traga bastante informação, mais da metade, né, vamos falar que 90% da informação está correta, o que acontece? As plataformas de estudo de investimentos, né? Então, Fundamentei, Status Invest, Investidor 10, elas são plataformas que fazem a liberação das informações ali com 2, 3 meses ali, às vezes, de atraso. Né? Não de atraso, mas eles divulgam um pouco depois, porque as empresas têm um calendário para divulgar as suas informações financeiras e só depois essas empresas vão poder divulgar no site delas. Então, o que acontece? Às vezes você vai olhar um indicador, né, pelo que a plataforma está te trazendo, mas quando você vai fazer o cálculo por conta própria, você percebe que o número não está batendo com o que a plataforma está trazendo para você. Geralmente isso acontece porque a plataforma está desatualizada, certo? Mas eu vou mostrar isso para vocês, então vai ser mais fácil para vocês entenderem também. A gente vai entender hoje também por que uma empresa se endivida e se todo endividamento é ruim, tá? Porque a gente vai ver algumas coisas aqui que vai deixar a gente com a orelhinha em pé, então a gente fala assim, opa, tem uma empresa que está endividada, mas será que essa dívida é ruim? Então a gente vai entender um pouco melhor sobre isso também, certo? Então, chegamos aí na aula 20, parte 1, e hoje o que nós vamos falar é indicadores de endividamento e indicadores de eficiência. Então, nessa primeira parte da aula, nós vamos falar sobre endividamento e na segunda parte, nós vamos falar sobre eficiência, certo? Então, começando aqui com indicadores de endividamento. Toda empresa, em algum momento, vai ter dívidas. Logo, entender por que uma empresa se endivida é extremamente importante. O endividamento é diferente da inadimplência, como aprendemos em módulos passados. Vale ressaltar que existem diferenças. Então, endividamento leva em consideração custos, despesas, parcelas, acordos, empréstimos e outras contas do dia a dia de uma empresa. Já a inadimplência está ligada ao fato de não honrar esses compromissos financeiros e gerar consequências negativas no financeiro de uma empresa. Então, o que eu quero dizer aqui? Toda empresa, sem exceção, em algum momento ela vai se endividar. Toda. Eu, vocês ou qualquer empresa vai se endividar. Porque quando a gente fala de endividamento, nós estamos falando de custos e de despesas. Já começa por aí. Então, por exemplo, na sua vida pessoal, você pode virar e falar assim: ah, eu não tenho dívida. Tem sim. Do ponto de vista financeiro, você tem porque você tem
água, luz, internet, telefone, alimentação, seguro. Então, isso é uma dívida, isso é um compromisso financeiro. Então, quando vocês escutarem que uma empresa está endividada, não significa necessariamente que ela está inadimplente, ou seja, ela está deixando de honrar os seus compromissos. Não. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Quando a gente fala de endividamento, a gente está falando de dívidas que a empresa tem para continuar trabalhando, para continuar fazendo dinheiro, para continuar gerando lucro. Então vamos pensar o seguinte: partindo desse pressuposto, todas as empresas então têm dívidas, porque todas elas têm contas para pagar dentro do mês. Água, luz, internet, telefone, folha de pagamento de colaboradores. Aí entra a parte de custos. Custos direto de produção, né? Matéria-prima para produzir, embalagens e outras coisas. Essas empresas pegam empréstimo para crescer, então esses empréstimos geram parcelas e essas parcelas geram juros. Então toda empresa vai ter um grau de endividamento. A questão é, esse endividamento pode ser muito maior do que o dinheiro que entra na empresa, ou ele pode ser um endividamento saudável. Sim, existe uma dívida na empresa, porém, essa dívida consegue ser paga pelas entradas financeiras, né? Tudo que a empresa faz de dinheiro no decorrer do mês ou do ano. Então, é como se, por exemplo, eu tivesse um total de R$ 3.000 entre dívidas, somando custos, despesas e gastos variáveis, mas entra na minha conta 10 mil. Então, se entra R$ 10.000 na minha conta e eu devo 3, ainda me sobram 7. Então, sim, eu tenho dívidas, mas isso não vai me causar inadimplência, ou seja, eu não vou deixar de pagar os meus compromissos financeiros, porque o dinheiro que está entrando na minha conta é muito maior do que o dinheiro que está saindo. Isso a gente também olha nas empresas. Então, a gente vai aprender a olhar balanço financeiro. Tá? Por isso que eu falei que essa parte da aula ia ser mais extensa, porque eu vou ter que mostrar para vocês balanço financeiro, para vocês saberem de onde vocês vão extrair essas informações. E vocês vão perceber que é mais fácil do que parece, tá? Então a gente vai entender melhor como é que isso funciona, certo? Então, quando uma empresa aí ela está muito endividada, ela começa a entrar em risco de inadimplência. Ou seja, agora esta dívida está tão alta que pode ser que essa empresa, pelo valor que entra na conta dela todo mês, ela não consiga honrar esses compromissos e por isso ela vai ficar inadimplente. Isso é um problema. Então, por exemplo, se antes entrava R$ 10.000 na minha conta e saía 3, eu estava numa situação saudável. Porque, querendo ou não, eu recebia dentro do meu mês um valor quase 3 vezes maior do que o que estava, na verdade, 3 vezes maior do que o que estava saindo, né? Então, eu recebo 10, sai 3, sobra 7. Então, eu ainda teria dinheiro para me manter por mais 2 meses, só com o salário de um mês. Isso também acontece nas empresas. A gente quer enxergar quanto dinheiro está entrando na empresa para ela honrar esses compromissos e quanto dinheiro fica para ela. Se a gente percebe que, com o passar do tempo, essa margem de segurança vai diminuindo, margem de segurança é a diferença entre quanto está entrando e quanto está saindo. Isso é a sua margem. Então, se tem R$ 10.000 entrando na minha conta e tem 3 saindo, eu tenho uma margem de segurança de 7 mil. Se passou algum tempo, eu fui lá e fiz muitas parcelas. Eu comprei muita roupa, eu comprei muito sapato, eu viajei, fiz um monte de parcela. E agora, as minhas saídas financeiras saíram de 3 para 9, agora a gente tem um problema. Por quê? Continua entrando R$ 10.000 na minha conta, mas agora sai 9. Então, se eu continuar nesse ritmo de fazer novas dívidas, parcelas e afins, vai chegar um determinado momento que o que entrar na minha conta vai ser insuficiente para cobrir o que está saindo. Aí eu vou ficar inadimplente. Nas empresas é a mesma coisa. A empresa tem um valor de entrada mensal, anual, e ela tem um valor de saída. E nós queremos enxergar se existe essa margem de segurança também. Está entrando mais dinheiro na empresa do que está saindo. E, com o passar do tempo, nós queremos examinar se existe essa margem de segurança entre entradas e saídas, mantendo a empresa saudável. Agora, se a gente percebe que essa empresa ela está se endividando muito, muito mais do que sua capacidade de pagamento, aí nós vamos ter que enxergar o porquê é que esta empresa está se endividando. Porque existem empresas que se endividam muito mais do que faturam,
Não porque elas são inconsequentes. Nossa, a empresa não pensa, vai lá e faz muito mais dívida do que poderia pagar. Não. Essas empresas, elas conseguem fazer acordos para pagar dívidas em anos a fio. Então, às vezes, elas fazem dívidas para crescer. Então, por exemplo, nós vamos falar hoje sobre Klabin. Klabin de papel e celulose. A Klabin é conhecida por alugar terrenos ou comprar terrenos para plantar, produzir, colher a matéria-prima da sua produção, né, que é papel e celulose. Então, ela tem um hábito de comprar terrenos ou alugar terrenos, criar máquinas, ela cria as próprias máquinas, e com isso ela se endivida muito mesmo. Só que ela se endivida sabendo que ela vai conseguir honrar esse compromisso nos próximos 10, 15, 20 anos. Então, é o que a gente chama de dívida sob controle. Ela está se endividando, ela está comprando mais do que poderia, porque ela tem uma visão de crescimento. Então, quando a gente fala, olha, uma empresa está endividada, a gente tem que enxergar, tá, ela está endividada e inadimplente, ou seja, tem muita dívida e não está conseguindo honrar essas dívidas, ou ela está endividada, mas ela tem um bom plano de pagamento aí a longos anos e a empresa está tudo bem. Então, isso vai fazer muita diferença aqui na nossa análise também. Então, uma empresa bem estruturada pode se endividar para crescer sua produção, aumentar sua estrutura na cidade, estado, país e no mundo, fazer dívidas relacionadas a empréstimos para não se descapitalizar, dar início a novos projetos. Então, aqui a gente tem que pontuar algumas coisas importantes. Então, olha só, uma empresa ela pode se endividar por algum desses motivos ou por todos esses motivos. Então, por exemplo, crescer a sua produção. Então, a empresa, para ela crescer a produção dela, se ela já chegou no máximo da produção dela, ela vai ter que contratar mais gente, construir mais fábricas, ir para outros estados. E nesses estados, ela pode sofrer regras de impostos diferentes, então ela pode pagar mais impostos em um lugar, menos impostos em outro, mais em outros. Então, ela pode comprar mais matéria-prima, mais estoque para poder produzir mais, né? Aumentar sua estrutura na cidade, ela pode aumentar uma fábrica, né? Construir mais galpões, ela pode construir mais prédios comerciais, ela pode comprar novos imóveis, ela pode comprar automóveis, né? Caminhões de entrega e outros, para crescer tanto dentro da cidade onde ela está, né, onde ela nasce, dentro do estado que ela está inserida, dentro do país de origem e no mundo todo. Então, por exemplo, a Klabin, se eu não me engano, tem 22 fábricas no Brasil e uma na Argentina, somando 23. Então, você tem ali uma estrutura gigantesca, tá? Não só no Brasil, mas também na Argentina, com planos de crescer para outros lugares também. Fazer dívidas relacionadas a empréstimos para não se descapitalizar. O que significa isso? Se a empresa ela consegue hoje pegar um empréstimo, ela vai analisar a seguinte situação. Nós precisamos pegar R$ 1 milhão em forma de empréstimo, mas nós temos 1 milhão aqui na empresa guardado. A empresa tem 1 milhão em investimentos. Então a empresa foi lá, comprou um CDB, aqui é só a título de exemplo, tá? A empresa foi lá, pegou 1 milhão e colocou num CDB de liquidez diária. Então, peraí, se a empresa ela tem 1 milhão guardado num CDB de liquidez diária, por que ela está pegando 1 milhão de empréstimo com o banco? Não faz sentido, né? Se você olha no primeiro momento. Ela tem 1 milhão guardado numa aplicação financeira e ela preferiu pegar empréstimo com o banco de 1 milhão? Como assim? É porque, às vezes, as empresas conseguem fazer o que a gente chama de endividamento barato. O que é o endividamento barato? A empresa senta com o CFO dela, né, que é o gestor financeiro, e analisa a seguinte situação. Olha, nós temos R$ 1 milhão guardados hoje a uma taxa de 14% ao ano. Então, esse 1 milhão está rendendo aí 14% ao ano. Se nós pegarmos um empréstimo com o Banco do Brasil, por exemplo, o Banco do Brasil é um dos maiores bancos que mais emprestam dinheiro no Brasil para as empresas, o Banco do Brasil vai cobrar da gente, por nós já termos um nome, um CNPJ forte, ser uma empresa consolidada no mercado, ter um bom histórico de pagador, ele vai cobrar da gente 10%
de juros sobre esse empréstimo. Então, nós temos duas situações. Nós temos um dinheiro guardado rendendo 14% ao ano e nós podemos pegar 1 milhão emprestado pagando 10% de juros ao ano. Então, você pode escolher perder 14% na sua aplicação e se descapitalizar, ficar sem dinheiro guardado e não pegar dinheiro com o banco, ou você pode pegar 1 milhão de reais emprestado com o banco, pagando 10% ao ano desta dívida, mas mesmo assim você manter um investimento lá rendendo 14%. Então, a empresa está trocando uma dívida cara ou uma perda de rentabilidade da aplicação lá que está rendendo 14%, para pegar uma dívida barata, relativamente barata em questão de juros com o banco. Por quê? Se ela vendesse a aplicação dela, ela perderia 14% e ficaria sem dinheiro no caixa. Se ela pega 1 milhão com o banco, ela vai pegar 1 milhão, ela vai poder parcelar esse dinheiro, ela vai pagar 10% ao ano sobre essa dívida e ela não vai se descapitalizar. Então, se acontecer qualquer coisa errada na empresa no decorrer desse tempo, ela sabe que ela aí sim pode tirar dinheiro da reserva financeira dela, desse 1 milhão que ela tem guardado, para honrar o empréstimo que ela fez com o banco e assim não se atrasar e não ter problemas com juros. Então, às vezes, a empresa ela prefere pegar dinheiro emprestado, financiar uma dívida, do que se descapitalizar, ficar sem dinheiro, porque para ela é mais inteligente fazer isso, tá? Então, a gente fala que é trocar uma dívida, uma perda de rentabilidade cara por uma dívida barata. Então, às vezes, você vai ver que uma empresa tem muitos empréstimos, porque foi mais barato para ela pegar empréstimo do que pegar o dinheiro que ela tinha guardado, tá? Às vezes acontece o oposto também. A dívida com o banco seria muito mais cara, então a empresa vai pegar as suas reservas e vai fazer o investimento. Isso também pode acontecer. Ou ela vai fazer novos projetos e ela não vai pegar dinheiro emprestado com o banco, ou pelo menos não vai pegar 100%, e ela vai pegar uma parte do seu caixa. Então, por exemplo, a Klabin vai construir uma nova fábrica que vai custar 1 milhão de reais. Ela tem 1 milhão guardado e ela quer pegar uma parte com o banco. Ela pode pegar metade do que ela tem guardado, 500 mil, e pode pegar mais 500 mil reais com o banco. Então, ela nem se descapitaliza e nem pega uma taxa de juros muito alta com o banco para dar início nesses novos projetos. Então, a gente precisa entender que quando uma empresa pega dinheiro emprestado, ela não está sendo inconsequente. Ela fez um levantamento para saber, olha, o que é melhor? Pegar dinheiro emprestado ou usar a minha reserva? Se eu usar a minha reserva, eu fico descapitalizado, e aí eu corro o risco de uma sazonalidade, eu não conseguir vender, ficarmos sem dinheiro, e aí a gente entrar numa inadimplência, ou seja, deixar de pagar os compromissos financeiros, ou a gente pode pegar dinheiro emprestado com o banco, pagando uma taxa menor, fazendo melhores acordos para financiar esta dívida. Então, eles fazem essas análises também, que é um pouquinho do que a gente vai olhar hoje, tá? Entendendo este fato, podemos usar o grupo de indicadores de endividamento a seguir para saber a saúde das dívidas de uma empresa. Aqui a gente vai destacar que dentro deste grupo nós vamos olhar 6 indicadores-chave. Dívida líquida dividida sobre o patrimônio líquido, dívida líquida dividida sobre o EBITDA, ou EBITDA, como a gente fala aqui no Brasil, dívida líquida dividida pelo EBIT, patrimônio líquido dividido por ativos, passivos divididos por ativos e liquidez corrente. Nossa, o que é dívida líquida? O que é EBITDA? O que é EBIT? O que é PL? Por que é dividido? Vocês vão entender tudo isso hoje, tá? Então, olha só, todas as vezes que vocês verem num nome de um indicador, por exemplo, que é dívida líquida barra PL, é sempre dividido, tá? Em todos os indicadores, seja endividamento, eficiência, valuation, todas as vezes que vocês verem uma barra entre os indicadores, significa que é uma divisão, certo? Então, a gente vai aprender o que é cada um desses indicadores hoje. E eu vou mostrar para vocês como a gente calcula, como que a gente pega a informação para bater também ali com a informação que o Status Invest está trazendo para a gente. Então, a gente vai aprender sobre esses 6 indicadores, certo? Então, por isso que eu falei, essa aula ela é um pouco mais extensa, porque eu vou explicar cada um passo a passo e como fazer. Então, olha só, quando você entra lá no Status Invest e você entra na parte de indicadores fundamentalistas ou indicadores, você vai ter os grupos, né? Então, na semana passada, a gente viu Valuation. Vou mostrar para vocês agora esse mesmo grupo
agora no Status Invest. Então, quando você vem aqui no Status Invest e você coloca o código da Klabin, ele te leva para aquela aba principal, onde você tem as informações das ações. Descendo um pouco mais, você vai ter os indicadores. Olha só, indicadores. Tá vendo? Indicadores de valuation, que nós vimos semana passada. E agora nós vamos falar sobre indicadores de endividamento. Então, a gente vai falar sobre este grupo aqui, e vamos falar também sobre este grupo. Tá? Então, aqui nós temos 6 indicadores que nós precisamos olhar sempre em uma empresa. Tá? E é bom entender que nós vamos comparar esses indicadores com indicadores de outras empresas também, certo? Empresas do mesmo setor, igual eu falei ontem no aulão de revisão. Quando você vai elencar, né, quando você vai comparar uma empresa com outra para saber quem é melhor, quem tem o melhor valuation, quem tem o melhor endividamento, a melhor eficiência, rentabilidade ou crescimento, você deve sempre olhar empresas do mesmo setor e com o mesmo código. Aqui a gente vai olhar a Klabin comparada com outras 2 empresas do mesmo setor, que é a Suzano, né, de papel e celulose, e a Irani, que também é de papel aqui no Brasil. Tem outras empresas de papel e celulose no Brasil, acho que tem 6. Mas na Bolsa de Valores mesmo só tem 3. Klabin, Suzano e Irani. Então a gente vai comparar esses indicadores entre essas empresas também aqui ao final da nossa aula. Então a gente vai aprender cada um desses indicadores à parte, tá? Então eles separadamente. E para a gente conseguir olhar essas informações, a gente vai ter que saber de onde que o Status Invest pegou e colocou esses números aqui. Isso serve para todos. Então, eu vou mostrar alguns grupos de informações que vocês vão ver, porque a gente vai ter que pegar informações em lugares diferentes, tá? Tudo aqui dentro do site, mas em lugares diferentes. Então, olha só. Quando você vai descendo aqui a tela, descendo, você vai ter informações como payout, que é a capacidade de pagamento da empresa sobre dividendos, né? Então, quanto que ela está pagando aí sobre sua capacidade. Aqui você vai ter informações sobre o patrimônio da empresa. Então, aqui você vai ter patrimônio líquido, quanto de dinheiro a empresa tem líquido, ativos, tudo que a empresa tem de bens e direitos, ativo circulante, tudo que a empresa tem agora para poder utilizar, dívida bruta, a dívida total da empresa, disponibilidade, dívida líquida, descontando ali caixa que a empresa tem, valor de mercado, valor de firma, valor de mercado é quanto que ela está valendo no mercado financeiro hoje, valor de firma é quanto que ela vale real, número de papéis é a quantidade de ações em circulação, segmento de listagem nível 2, empresas de alta qualidade, e free float é a quantidade de ações que estão em circulação na bolsa. Então, sempre acima de 15%. Então, a gente vai pegar uma parte das informações que a gente vai utilizar daqui. Descendo um pouco mais, a gente vai ter aqui, ó, DRE, que é o demonstrativo de resultados da empresa, né? Lembra que a gente aprendeu lá na parte de empreendedorismo sobre DRE, demonstrativo de resultados do exercício? Pois é, essa informação trouxe a gente para cá. Porque nós vamos ver que algumas informações sobre endividamento a gente vai ter que pegar daqui desse balanço financeiro. Então, por exemplo, nós vamos precisar pegar a receita líquida para fazer um certo cálculo, o lucro bruto, o EBITDA, tá? Você vai ter que pegar o EBITDA também, EBIT, lucro líquido. Então, você tem um monte de informações aqui que a gente vai pegar e eu vou mostrar para vocês. Mais para baixo tem o fluxo de caixa, o dinheiro da empresa, né, o lucro líquido, fluxo de caixa livre, margens, então você vai conseguir enxergar as margens da empresa, o balanço patrimonial. Olha só, aqui você consegue ver o ativo circulante, ativo não circulante, passivo total, passivo não circulante. Reparem que esses nomes que eu estou falando para vocês nomes que nós estamos vendo aqui, ó. Dívida líquida dividida sobre patrimônio líquido, dívida líquida dividida sobre EBITDA, dívida líquida dividida sobre EBIT, PL sobre ativos, passivos e ativos, liquidez corrente. Então, a gente precisa pegar essas informações aqui para fazer os cálculos, certo? Então, olha só. Vamos começar pela dívida líquida dividido pelo patrimônio líquido, tá? Dívida líquida dividida sobre o patrimônio líquido. Então, basicamente, nós estamos falando dessa informação aqui, ó. Subindo, 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 subindo. Vamos voltar lá para os indicadores. Aqui em cima, aqui, ó.
Dívida líquida sobre PL, ou dívida líquida dividida sobre patrimônio líquido. A gente está vendo aqui 2,90. O que significa, então, essa dívida líquida? E aí, todas as vezes que vocês verem que está sublinhado o tema aqui do que a gente está estudando, significa que tem um artigo para você baixar e estudar. Então, quando eu clico aqui, ó, ele vai para essa outra página que ele fala para mim o que é a dívida líquida dividida pelo patrimônio líquido. E vai mostrar para você o que é a dívida líquida dividida pelo patrimônio líquido, como interpretar a dívida líquida sobre o patrimônio líquido, como calcular dívida líquida sobre o patrimônio líquido, exemplo de utilização, limitações da divisão, né, da dívida, tá? Então, todos eles vão ter um artigo aqui para você estudar à parte. Recomendo que você leia, porque vai cair na prova, tá? Então, leia também isso daqui, certo? Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre dívida líquida dividida sobre patrimônio líquido, é calculado através da divisão entre a soma do endividamento de uma empresa e o total de bens e direitos que ela possui. Então, vamos entender isso melhor. Dívida líquida é a soma da dívida da empresa, tudo. Patrimônio líquido é quanto que ela tem de dinheiro hoje para poder pagar esta dívida. Então, é como se eu falasse assim, olha, eu tenho um total de R$ 3.000 de dívida líquida e eu tenho um patrimônio líquido, né? Eu tenho um dinheiro na conta. E aí a gente vai fazer um cálculo para descobrir quanto que dá isso. Então, vocês podem pegar calculadora aí, se vocês quiserem, para vocês poderem acompanhar. Então, eu vou pegar aqui no meu celular, porque eu não consigo compartilhar com vocês a tela da calculadora. Mas, por exemplo, se eu tenho R$ 3.000 de dívida e eu tenho R$ 10.000 na minha conta, eu faço 3.000 dividido por 10.000. Significa que eu tenho hoje algo em torno de vezes 100, 3 vezes o valor ali da minha dívida. Então, eu estou saudável, eu tenho 3 vezes mais dinheiro do que a dívida que está sendo paga. Aqui é a mesma coisa, dívida líquida, tudo que a empresa tem de dívida, e essa dívida é de um ano, tá? Então, aqui a gente fala de resultados de um ano. Então, é a dívida líquida da empresa dividida pelo patrimônio que ela tem, tá? A dívida líquida de uma empresa representa a soma de todos os seus empréstimos e financiamentos, após a subtração do caixa e equivalente de caixa da empresa. O que significa isso? Caixa é o dinheiro que a empresa tem líquido, tá? É o dinheiro que a empresa tem ali paradinho, quietinho. Então, a gente desconta isso e aí fica a dívida líquida. Peraí, deixa eu mudar para cá. Já o patrimônio líquido representa o total de bens e direitos que a empresa possui, subtraído do total de obrigações financeiras e débitos. Então, olha só, como que a gente faz essa conta? A gente precisa descobrir qual que é a dívida líquida da empresa e dividir pelo patrimônio líquido que ela tem. Então, nós vamos encontrar este indicador. Onde que nós vamos pegar essas duas informações aqui? O Status Invest, ele traz para você aqui de forma resumida, né? Então, já traz aqui para você, ó, 2,90. Significa que a Klabin está endividada quase 3 vezes. Isso é um pouco ruim. Por quê? Ela está devendo 3 vezes mais o que ela tem de dinheiro. Mas lembra que eu falei que a gente tem que analisar se a empresa está investindo em novos projetos, em novas empresas, em novos processos, e por isso ela está se endividando? Então, a gente lê esse indicador como uma coisa ruim, porque quanto menor for esse indicador, melhor, porém a gente tem que saber o porquê que isso está acontecendo, tá? Só que aqui, o Status Invest ele traz para você já a informação pronta. Você não precisaria fazer o cálculo. Mas eu gosto de ensinar a fazer o cálculo para vocês saberem fazer isso se vocês estiverem numa outra plataforma. Então, a gente vai pegar a dívida líquida e o PL. Essas duas informações vêm do patrimônio. O patrimônio da empresa, você vai encontrar as informações aqui embaixo, ó. Você vai descer a tela e aqui você vai encontrar as informações. Então, o que era o cálculo mesmo? O cálculo era dívida líquida dividida sobre patrimônio líquido. Então, a gente vai pegar a nossa dívida líquida. Onde que está a dívida líquida?
Tá aqui, ó, dívida líquida. Você vai jogar este número na calculadora, 28 bilhões 942 milhões 442 mil, dividido pelo patrimônio líquido, que vai ser 9 bilhões 989 milhões 390 mil reais. Então, quando você fizer a divisão da dívida líquida sobre o patrimônio líquido, quando eu falo sobre, é o dividido, tá? Então, se você fizer a dívida líquida dividida sobre o patrimônio líquido, você vai chegar no resultado de 2,90. Tá? Então, se você colocar na calculadora, aí agora, 28 bilhões 942 milhões 442 mil, dividido por 9 bilhões 989 milhões 390 mil, você vai chegar a este resultado de 2,90. Tá? 2,90. E você consegue ver isso ao longo do tempo. Então, aqui eu estou vendo ó, o último 1 ano. Se você quiser ter uma análise mais aprofundada, mais realista, olha o histórico. Quando você vem aqui no Status Invest, você tem o hoje e histórico. Clica aqui em histórico, e ele vai te mostrar ao longo dos anos esses indicadores. Porque geralmente a gente olha o atual, ou o ano anterior, né? Porque o ano anterior está fechado, o ano atual está em andamento. Então, por exemplo, aqui embaixo, a gente tem a dívida líquida atual é 2,90. Mas já foi bem maior, ó, tá vendo? Ó, 3,64, ela já foi mais endividada. Olha 2020, por causa da pandemia, 5,19. Ela já chegou a ser bem mais baixa também, né? Olha só, ela já chegou em 2017 a 1,56, tá? Hoje ela está mais endividada, certo? Tem um outro fator que é muito importante. Algumas empresas fizeram negociações de dívidas aqui em 2020 por causa da pandemia e foram pagando essas dívidas de forma parcelada, como a maior parte dos brasileiros, e isso foi fazendo que ela tivesse esse endividamento sendo prolongado, tá? Hoje, se você reparar, os indicadores aqui de dívida da empresa estão iguais a de 2024, porque ainda estamos em janeiro. Então, basicamente, nós estamos olhando 2024. Não saiu ainda as informações de 2025, porque só sai por trimestre. Então, só vai sair as novas informações de 2025 lá para abril. Então, o que nós estamos usando? Os dados do quarto trimestre de 2024. Tá? Então, é por isso que essa informação está repetida aqui, ó. Tá? 2025 e 2024. Então, eu estou olhando aqui os resultados de 2024. Então, essa empresa ela tem um endividamento de 2,90, ou seja, ela está quase 3 vezes mais endividada do que o patrimônio que ela tem, certo? O que nós vamos olhar na comparação com uma outra empresa? Se as outras empresas têm um endividamento menor do que ela, tá? Ah, então se as outras empresas, Bruno, tiveram um endividamento menor, significa que elas são melhores? Não necessariamente, porque você não pode olhar um indicador de forma isolada. Você vai ver aqui no decorrer da aula e das aulas que eu sempre falo isso. Não olhe o indicador de forma isolada. Não olhe o indicador de forma isolada. Você não pode olhar só um grupo de indicador e falar assim, a empresa é boa ou ruim porque o resultado dela é esse para esse indicador. Você tem que olhar o maior número de informações. Então, a gente já viu valuation, hoje está vendo endividamento, a gente vai ver indicadores de eficiência, de rentabilidade, você vai comparar com outra empresa, você vai entender quais são os projetos que essa empresa tem para crescer, você vai entender se ao longo dos anos, que é o que a gente chama de análise linear, você vai olhar ao longo dos anos se isso vem aumentando ou diminuindo, tá? É por isso que eu falo para vocês que, por mais que existam muitas ações, mais de 430 ações na Bolsa de Valores, se você tiver 10, 12, vão ser muito. Por quê? Você tem que analisar isso de tempos em tempos. Eu recomendo que a cada 3 meses você analise as suas ações. Ah, minha empresa está mais endividada ou menos endividada do que antes? Como é que ela está hoje? Olhe históricos, tá? Não olha somente o ano que você está vendo. Olha os anos anteriores, certo? Então, aqui no caso dela, ela está quase 3 vezes mais endividada, mas ela já esteve mais e conseguiu ir controlando esse endividamento, ó. E por que a empresa ela consegue vir assim? Endividamento mais baixo, aí vai aumentando o endividamento, aumentando, aumentando,
Aí cai, cai, cai e volta a aumentar. Porque às vezes a empresa ela faz endividamentos parcelados em 2, 3 anos. Então, em 2, 3 anos você vai ver que o endividamento dela está maior. Depois de 2, 3 anos começa a cair porque ela foi quitando, ela foi amortizando. Marquem esta palavra aí no caderno de vocês. Amortização. Amortização é quando você paga as parcelas de uma dívida, tá? Então, se uma empresa ela tem dívidas, ela pode amortizar. E ela amortiza dívidas com dinheiro do dia a dia, mas ela amortiza dívidas também através do lucro. Então, lembra que eu falei para vocês no aulão de revisão que uma empresa ela te paga dividendos através do lucro e que ela tem por lei a obrigação de distribuir 25% e ela ainda fica com 75%. Desses 75% de lucro que a empresa fica, ela pode pegar 50% e desses 50%, 25% ela pode amortizar dívida. Ela pode pagar dívidas que ela tem. Então guardem esse nome porque ele vai aparecer aqui hoje de novo. Amortização. A amortização é pagar dívida, é pagar acordos, tá? Se livrar de dívida, tá? Então algumas empresas distribuem menos dividendos porque elas estão amortizando dívidas, se livrando de dívida. Porque dívida gera juros e ninguém quer pagar juros. A gente quer receber juros, a gente não quer pagar. Tá? Então, neste caso, a dívida líquida sobre o patrimônio líquido é 2,90. Certo? Igualzinho está lá no status invest. Então, esse indicador está certinho. O que significa isso? Neste caso, podemos perceber que no curto prazo, ou seja, 1 ano, a empresa está quase 3 vezes mais endividada do que a sua capacidade de pagamento pelo patrimônio líquido. Para este indicador, quanto menor o resultado, melhor. Tá? E eu vou trazer escrito desse jeito, quanto menor, melhor, quanto maior, melhor, para você ter aí essa dica para você poder comparar com outras empresas, certo? Uma outra coisa que eu particularmente gosto de fazer, eu anoto as datas que eu estou analisando. Então, se vocês repararem, aqui embaixo do indicador tem a data. Eu olhei esse indicador no dia 22 de janeiro, né? Tá fresquinho. Então, sempre que você for fazer análises, marca a data que você está fazendo análise, porque isso muda, tá? A dívida líquida pode diminuir, o patrimônio pode aumentar, o indicador pode cair, certo? A dívida líquida pode aumentar, o patrimônio cair, a dívida líquida aumentar. Então, sempre marca a data também para você saber quando você fez esse cálculo. Depois, nós temos o dívida líquida dividido sobre o EBITDA, ou lagida no Brasil. Agora vocês vão aprender um termo contábil que a gente aprende no 3º, 4º ano de faculdade de administração, principalmente na parte de contabilidade. Vocês vão entender que não é tão difícil assim, mas é porque a nossa contabilidade, a nossa economia, ela cria coisas que fica muito difícil para a gente entender. Então, eu vou explicar da melhor forma que eu puder aqui para vocês, para que vocês possam entender. Então, falamos que a dívida líquida é a dívida total da empresa, certo? Então, a gente falou anteriormente dívida líquida sobre patrimônio líquido, agora a gente vai falar sobre dívida líquida sobre o EBITDA, ou dívida líquida dividida sobre o EBITDA. Dividida. Barrinha sempre dividido. Ou lagida no Brasil. Esse EBITDA significa em inglês Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Na tradução, é o que nós chamamos aqui no Brasil de lagida. Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. É o lucro que a empresa teve antes de pagar juros, impostos, depreciação e amortização. Por quê? A empresa ela tem momentos diferentes no financeiro dela. Quando entra o dinheiro na conta dela, a gente chama isso de receita bruta. Lembra que a gente aprendeu lá na parte de empreendedorismo? Existe lucro bruto, lucro líquido. Todas as vezes que vocês verem a palavra bruto e líquido, significa que o bruto não teve desconto e o líquido já teve. Então, quando a gente fala de lucro bruto, é o dinheiro que entrou na empresa, ou receita bruta, né? O dinheiro que entrou na empresa, mas ainda não teve descontos. Então, o EBITDA,
ele é o lucro antes de você pagar juros, impostos, depreciação e amortização, tá? O índice dívida líquida dividido sobre o EBITDA serve para analisar o índice de endividamento de uma empresa. Seu resultado demonstra o número de anos que uma empresa levaria para pagar sua dívida líquida no cenário em que o EBITDA permanece constante. Ou seja, quanto tempo vai demorar para você pagar uma dívida, para a empresa pagar as suas dívidas, se o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização se manter, não for maior ou menor, tá? Se o lucro continuar. Então, por exemplo, eu tenho 10 mil reais de entrada, esse é o meu lucro, antes de juros, impostos, depreciação e amortização, e eu tenho uma dívida líquida de 10 mil reais. Só que eu pago esses 10 mil reais em 10 parcelas de mil. Então, se o meu lucro, que é os meus 10 mil reais, permanecer assim pelos próximos anos, eu vou demorar aí 10 meses para pagar minha dívida, né? Porque se eu tenho 10 mil, mas eu só pago 1.000 por mês, em 10 meses eu já terminei de pagar essa dívida, tá? Então, isso acontece pois a dívida líquida dividida sobre a EBITDA considera o nível de dívida líquida e o quanto a empresa está gerando com suas atividades operacionais no momento analisado. Então, vamos lá. Para entender melhor sobre a dívida líquida, sobre o EBITDA, é importante entender que cada uma dessas informações significa. A dívida líquida de uma empresa representa a soma dos seus empréstimos e financiamentos, que nós vamos chamar de passivos, tá? Após a subtração do caixa e equivalente de caixa da empresa. Gente, espera só um minutinho. Pronto, enfim. Então, olha só, eu também trouxe aqui para vocês a tradução do que significa o EBITDA. A sigla significa Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, como eu disse antes, ou lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização em português. Esse indicador é bastante utilizado para avaliar a realidade financeira de uma empresa, representando sua geração de operacional de caixa. Eu vou mostrar para vocês também como é feito esse cálculo. Então, exemplo de utilização da dívida líquida sobre EBITDA. Supondo que uma empresa Y, né, vamos falar, supondo que a empresa Equilibre-se possui uma dívida líquida de 230 milhões e tem um EBITDA em 12 meses de 125 milhões, a conta resulta em 1,84, o que nos permite identificar que a empresa conseguiria pagar todos os seus débitos em menos de 2 anos. Então, se você faz 230 milhões dividido por 125 milhões, você vai ter um resultado de 1,84. Então, em pouco menos de 2 anos, a gente conseguiria pagar aí a nossa dívida total. Assim, temos indícios de que seja uma companhia com boa gestão financeira, tá? Agora, por exemplo, se a Equilibre-se tivesse 230 milhões em dívidas, 230 milhões em dívidas, e ela tivesse somente 23 milhões de entrada ao longo dos anos, isso ia dar 10 anos, né? Porque se você faz 230 milhões, que é a dívida líquida, sobre dos 23 milhões, que seria nosso EBITDA, né? Nosso lucro antes de impostos, daria 10 vezes. Ou seja, iria demorar 10 anos para você reaver ali o dinheiro da empresa, né? Para a empresa conseguir pagar as dívidas dela. Então, demoraria um tempo razoável, tá? Nesse caso, não. A gente tem um endividamento total de 230 milhões e a gente gera aí uma receita de 125 milhões em média aí por ano. Então, se você faz 230 milhões dividido por 125 milhões, você vai ter 1,84, ou 1 ano e 9 meses, mais ou menos, tá? Certo? Então, assim, temos indícios de que seja uma companhia com boa gestão financeira, ou seja, a dívida está controlada, certo? E aonde nós vamos pegar estas informações? Quando a gente entra lá na Klabin, ele mostra para a gente que a dívida líquida sobre o EBITDA dela hoje está em 4,76.
4,76, ou seja, vai demorar aí, se ela manter o EBITDA dela, quase 5 anos, para ela conseguir pagar as suas dívidas, tá? Pelo patrimônio que ela tem hoje. Então, 5 anos, tá? Vamos falar 4 anos e 8 meses, mais ou menos. De onde que nós pegamos as informações para fazer esse cálculo? Aí a gente vai pegar em lugares diferentes. Então, a gente vai pegar aqui, ó. A gente precisa primeiro da dívida líquida. Tá aqui. Dívida líquida. Vamos ver se a gente está seguindo a fórmula. Olha só. Dívida líquida dividida sobre o EBITDA, ou EBITDA, como a gente falou antes. Onde que eu vou pegar esta informação aqui? Essa informação eu vou pegar mais para baixo, porque ela não está aqui. Eu vou descer, 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 descer. E vou pegar aqui, ó. Reparem aqui, ó. Deixa eu poder riscar. Aqui, ó. EBITDA. Essa informação aqui. Tá vendo? Receita líquida, custos, lucro bruto, despesas, receitas operacionais, EBITDA. Tá? EBITDA. Então, olha só. 6 milhões e 82 milhões,020. Aqui tem um truquezinho para você colocar na calculadora, tá? Porque esses balanços financeiros, reparem que eles colocam aqui, ó, 6,082,02. Mas como é milhões, você vai ter que colocar 6,082,020, porque é milhões, tá? Senão fica milhares. E na verdade aqui são milhões. Todos os números são em milhões, ó. Milhões. Só que se você colocar igual tá aqui na calculadora, vai dar milhares. E na verdade são milhões. Então você tem que colocar 6,082,020 para mostrar que são as casas ali do milhão. Ok? Então, se você pegar o patrimônio líquido, desculpa, a dívida líquida, e dividir por esse carinha aqui, que é o EBITDA, você vai ter o resultado que está aparecendo aqui hoje. Este daqui. Tá? Você vai ter este resultado aqui, 4,76. Então, significa que a empresa vai demorar aí 5 anos para conseguir pagar a dívida dela com o que ela está gerando de lucro antes de pagar impostos, juros, amortização e depreciação. E esse número já foi bem mais baixo, né? Ó, e já foi mais alto também, ó, 2016, 5,59, 4,43, 3,10, 3,93, 4,52, 3,21, 2,55. Isso que é em quantidade de anos, ó. Quase 5 anos, quase 5 anos, quase 3 anos e meio, pouco mais de 2 anos e meio, 3 anos e 3 meses mais ou menos, quase 4 anos e meio, 4 anos e meio na verdade, quase 4 anos, 3 anos e um mês, 4 anos e meio, 5 anos e meio mais ou menos. Então aqui você consegue ver ao longo dos anos, tá? Então, a gente consegue entender que pela geração de dinheiro da empresa, ela demoraria mais ou menos uns 5 anos para ela conseguir manter as contas dela em ordem, em dia, tá? Isso pode diminuir, isso pode aumentar, depende muito do tamanho da dívida, se a empresa está se endividando mais, se ela está se endividando menos, se ela está tendo mais lucro, se ela está tendo menos lucro. Quanto maior o lucro da empresa e menor for o endividamento dela, mais rápido ela paga esses compromissos. Ah, Bruno, então significa que ela está pagando? Não, não significa que ela está pagando. É só para a gente ter uma projeção do que aconteceria se ela pagasse. Iria demorar quase 5 anos aí para ela conseguir honrar o compromisso dela. Então, olha só. Este indicador nos permite entender que após descontar os custos de produção, ou seja, tudo que a gente gasta para produzir, o valor que fica para a empresa em forma de lucro bruto é menor do que a sua dívida líquida, tá? Assim, podemos entender que a empresa está 4,76 vezes mais endividada, ou que levará 4,76 vezes anos para que, com este lucro bruto, ela possa pagar seus compromissos de curto prazo, ou seja, de um ano. Quanto menor este indicador, melhor.
mais uma vez, precisamos entender por que está dando 4,76. Tá? Então, a gente vai pegar o relatório da empresa, onde fala sobre o porquê que ela está endividada, para a gente poder entender também o que está acontecendo. E esta informação nós vamos pegar daqui depois, ó. Terceiro trimestre de 2024, apresentação institucional. Vai falar sobre tudo que a Klabin está fazendo. Introdução, sustentabilidade, mercado de celulose, containerboard, isso aqui é uma novidade que eles estão vendendo, isso aqui é muito importante para a gente entender. Cartões, embalagens, projeto Puma 2, projetos especiais e expansões, remuneração e resultados do terceiro trimestre. Por quê? Eu estou vendo que a empresa está endividada. Eu estou vendo que os indicadores de endividamento da empresa estão mais altos. Por quê? A gente vai pegar o relatório gerencial da empresa para descobrir. Vocês vão aprender a ler relatório gerencial. Então, se ela tiver com algum projeto em andamento, se ela estiver fazendo uma expansão, é aceitável que ela esteja mais endividada, porque ela está crescendo, tá? Então, voltando aqui, quanto menor este indicador, melhor. Mas, como eu disse, verifique se a empresa está com algum projeto. Dívida líquida dividida sobre o EBIT, ou LAGIR, no Brasil. Então, anteriormente a gente teve o EBITDA e agora a gente tem o EBIT. Reparem que aqui falta duas letrinhas para EBITDA, né? Falta o D e o A. Por quê? O EBITDA, ou LAGIDA, aqui no Brasil, é lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Quando a empresa desconta a depreciação e a amortização, então, depreciação é você depreciar. Então, por exemplo, a empresa comprou este celular, e este celular, ele vai se desvalorizar todo ano 10%. Então, significa que com 10 anos, esse celular já vai estar depreciado, ele já não vai dar para usar mais. Então, as empresas pagam depreciação de equipamento, por exemplo. Então, todos os anos, os equipamentos deixam de ter o mesmo valor. Então, isso é a depreciação. E a amortização é quando a empresa pega dinheiro para pagar dívida. Então, quando ela tem lucro, ela vai pegar uma parte para pagar essa depreciação, para poder guardar dinheiro para comprar novos equipamentos, e ela vai pegar uma parte desse dinheiro para pagar as dívidas que ela tem, os acordos financeiros, isso é a amortização. Então, depois que ela paga do dinheiro que tinha de lucro, ela paga a depreciação e a amortização, sobra o LAGIR, lucro antes de juros e impostos, tá? Então, no LAGIDA, ela descontou a amortização e depreciação, depois que ela descontou, o que sobrou? Sobrou o LAGIR, lucro antes de juros e impostos, tá? Então, o resultado da divisão dívida líquida sobre EBIT demonstra o número de anos que uma empresa, uma companhia listada na Bolsa de Valores, levaria para pagar a sua dívida líquida apenas com o seu lucro operacional. Muito parecido com o que a gente viu agora no EBITDA, né? É porque é a mesma coisa. Só que antes a empresa tinha mais dinheiro para conseguir honrar os compromissos, e agora que ela descontou a amortização e a depreciação, sobra menos dinheiro. Então, se está sobrando menos dinheiro e ela tinha uma dívida líquida com aquele valor de 28 milhões que a gente estava, 28 bilhões que a gente estava vendo, agora, como está sobrando menos dinheiro, é comum que o dívida líquida sobre EBIT seja maior do que o dívida líquida sobre EBITDA, tá? Porque agora sobra menos dinheiro. Então, já o EBIT, sigla para Earnings Before Interest and Taxes, ou lucro antes de juros e imposto de renda na tradução, é o lucro da operação da empresa. Esse indicador representa a diferença entre o faturamento, quando está entrando, e o custo operacional da empresa, sem levar em conta despesas e receitas financeiras. Então, como que a gente faz isso? Mesma coisa. Pega-se a dívida líquida, que a gente pega lá no patrimônio, e divide pelo EBIT. Vamos pegar lá também essa informação. Então, quando a gente foi lá pegar as informações, a gente pegou a dívida líquida, aqui, e agora nós precisamos pegar o EBIT, e o EBIT vai estar lá embaixo também. Aqui, ó. Pegamos o EBITDA anteriormente. Aí reparem que era 6 bilhões, 82 milhões e 20 mil no EBITDA. Aí descontou a amortização e depreciação. Tá vendo, ó? O D e o A é de depreciação e a amortização. Esse DA aqui, ó, é o que desconta logo em seguida. Então repara que tem positivo
E aí eles descontam esse valor aqui de depreciação e amortização. Quando eles descontam este valor aqui, deste valor, sobra isso aqui. Isso é o EBIT. Tá? Então, você tinha isso aqui antes. Agora você tem menos isso, sobrou isso. Porque nos caixas da empresa funciona assim. Receita líquida, quanto tem de dinheiro? Esse daqui, 18 bilhões. Custos está ligado à produção, né? Matéria-prima para produzir. Então, como eu tenho que pagar fornecedor, eu tenho que descontar 12 bilhões. Aí sobrou lucro bruto. Tá? Lucro bruto. Aí, a gente vai ter o lucro bruto menos as despesas e receitas operacionais. Aí ficou o EBITDA. Aí do EBITDA, a gente desconta a amortização e depreciação. Sobrou o EBIT. Agora a gente vai pegar esse número e vai fazer dívida líquida dividida sobre o EBIT. Tá? Então, voltando aqui, a gente tem 28 bilhões dividido por 4 bilhões. Isso vai dar 7,08. Tá? Então, significa que, assim, podemos entender que a empresa está 7,08 vezes mais endividada, ou que levará 7,08 anos para que, com este lucro bruto, ela pagar seus compromissos de curto prazo. Então, no EBITDA, 4 anos e alguma coisa, 5 anos, agora, quando a gente desconta a depreciação e a amortização, está sobrando menos dinheiro, vai demorar um pouquinho mais, tá? É como se, por exemplo, entra 10 mil reais na sua conta, certo? E você tem 10 mil reais de dívida. Se você pudesse pegar esses 10 mil reais e pagar a sua dívida, você faz 10 mil dividido por 10, 1. Ia demorar um mês para você conseguir pagar a sua dívida. Agora, se desses 10 mil reais que entra, 9 mil você paga água, luz, internet, telefone, guarda dinheiro e só sobra 1.000, agora você vai pegar esses 1.000 que está sobrando, que é o seu lucro, e vai dividir pelas suas dívidas, que é 10 mil. Então, você vai demorar 10 anos para você conseguir. Se, além de você pagar as suas contas, você ainda lembra que você tem um desconto no pagamento e você vai ter menos 500 reais, ou que você vai ter que comprar uma batedeira nova para sua casa, você não vai ter mais 1.000 reais sobrando. Você vai ter, por exemplo, 500 reais. Se agora você tem 500 reais, porque depreciou um bem da sua casa e você amortizou, você pagou dívida, sobra 500. Se você faz 500 reais dividido por 10 mil, vai dar 20 meses. Então, antes da depreciação e da amortização, sobrava 1.000 reais, você ia demorar 10 meses para pagar a sua conta. Agora que você teve que comprar uma batedeira nova e na sua casa, a que você tinha depreciou e você vai ter que trocar, agora só sobra 500 reais. Então, 500 reais dividido por 10, 20 meses, tá? Então, o EBITDA e o EBIT mostra isso pra gente. Quantos anos vai demorar para pagar a dívida da empresa antes da depreciação e da amortização e depois que você desconta a depreciação e a amortização, quanto que você demora para pagar somente antes dos juros e impostos. Então, vai demorar aí 7,8 anos, tá? A gente aceita dívidas até 10, para ser bem sincero, dependendo da empresa. Aí a gente vem patrimônio líquido dividido por ativos. O patrimônio dividido por ativos é um indicador financeiro que mostra a relação dos ativos no patrimônio de uma empresa. A métrica patrimônio dividido por ativos considera que, quanto menor a relação, mais débitos a empresa precisa fazer para financiar seus ativos. Débito, a empresa precisa ali fazer mais dívidas, tá? Então, o índice patrimônio dividido por ativos, ou índice do patrimônio líquido, serve para que os investidores consigam identificar as condições financeiras de uma empresa no longo prazo. Esse indicador é muito importante para ter noções a respeito da independência financeira da companhia. Quanto mais próximo de 100%, significa que ela consegue financiar quase todos os seus ativos com patrimônio, ao invés de assumir dívidas. Em outras palavras, a empresa ou na sua conta entra 10 mil reais e você tem 10 mil saindo, então vai dar 100%, porque 10 dividido por 10 vai dar 1. Esse 1 é 100%. Agora, digamos que você tenha 10 mil reais de entrada e 5 mil reais saída. Se você fizer 10 dividido
por 5 vai dar 2, ou 200%. Então, quanto maior esse indicador aqui, melhor. Significa que a empresa não vai precisar pegar dinheiro emprestado, tá? Desse modo, podemos ver se a operação da empresa consegue ocorrer bem, sem a necessidade de ativos de terceiros. Ativo de terceiro é pegar dinheiro emprestado. Ativo, bens e direitos. Bens e direitos, nós estamos falando de dinheiro. Quando você fala de bens e direitos de terceiros, estamos falando de pegar dinheiro de banco, acionistas. Assim, o índice demonstra se a instituição possui uma boa estabilidade financeira. Para fins comparativos, o índice de patrimônio dividido por ativos deve ser utilizado entre empresas da mesma área de atuação, que eu falei para vocês antes. Petrolífera com petrolífera, energia com energia, banco com banco. Já que os padrões costumam variar de setor para setor. Então, eu não posso olhar, por exemplo, Klabin, que é industrial de papel e celulose, e olhar, por exemplo, WEG, que é a empresa de motores elétricos. Uma é de papel e celulose, a outra é de motor elétrico. A forma como você tem vendas nessas empresas são diferentes, então você tem que olhar empresas do mesmo setor. Supondo que um investidor deseja investir em uma empresa, aqui eu vou falar equilibre-se, digamos que um investidor deseja investir na Equilibre-se e precisa entender sua capacidade financeira. A primeira coisa a se fazer é calcular o seu patrimônio líquido, ou seja, o dinheiro que a Equilibre-se tem. Para isso, basta acessar o balanço da empresa, ou seja, o balanço que a Equilibre-se faz aqui, com todo o dinheiro que está entrando, saindo e quanto está sobrando. E digamos que você teve acesso a essa informação e ele indica que nós temos 13 milhões de ativos totais e 2 milhões de passivos totais. Então, 13 milhões de ativos é todos os nossos bens e direitos, tudo que a gente tem. 2 milhões de passivos é tudo que a gente deve. Tá? Então, a gente tem 13 milhões de patrimônio, né? Desculpa, de patrimônio não. 13 milhões de bens e direitos e nós temos 2 milhões de deveres e obrigações, ou seja, dívidas. Então, temos 13 e devemos 2. Nesse caso, o patrimônio líquido total da empresa é 11 milhões, já que a gente tem 13 milhões e deve 2, sobra 11 milhões. Sendo assim, sua relação patrimônio versus ativos é a seguinte. Patrimônio, nós temos 11 milhões, ativos, nós temos 13 milhões. Então, isso vai dar 84,6. Significa que a Equilibre-se, ela precisaria pegar a diferença desse percentual para ser emprestado, se fosse precisar. Tá? Por quê? Nosso patrimônio é 11 milhões. O que sobra depois que a gente desconta as nossas dívidas. Então, nós temos 13 milhões, descontamos as nossas dívidas, que são 2 milhões, fica 11. Isso é nosso patrimônio. Então, nós temos 11 milhões de patrimônio e nós temos 13 milhões de ativos. Isso vai dar 84,6%. Significa que quanto mais próximo de 100, menos nós precisamos pegar dinheiro emprestado com alguém. Se fosse o contrário aqui, ó, nós tivéssemos 2 milhões de ativos, bens e direitos, e 13 milhões, nós estaríamos com 11 milhões negativos. Então, a gente ia precisar de 84% de dinheiro emprestado. Tá? Isso indica que a maior parte do patrimônio líquido da empresa Equilibres é composta por ativos. Portanto, se ela decidisse liquidar todos os seus ativos, ou seja, vender tudo que a gente tem para quitar as nossas dívidas, vocês, investidoras, iriam reter 84,6% dos recursos financeiros aplicados na companhia. Tá? Significa que se a gente fizesse uma dívida hoje e precisasse pagar para vocês, 84% da dívida que nós estaríamos pagando seria de coisas que a gente tem. Não seria pegar dinheiro emprestado para pagar essa dívida. E aí a gente faz a mesma conta. Patrimônio líquido dividido por ativos. Então, desta forma, quanto maior este indicador, melhor. Onde que nós vamos pegar estas informações? No patrimônio lá da Klabin. Então, a gente vai descer aqui, vai subir, na verdade, aqui, ó. E vai pegar aqui. É PL, lembra? Patrimônio líquido dividido por ativos. Então, é este dividido por este. E do resultado disso, nasce esta informação aqui. Aqui, ó. 0,17. Tá? 0,17. O que significa isso para a gente, então? Que a Klabin consegue honrar hoje 0,17% ali do patrimônio dela, aliás, dos ativos que ela tem. Então, ela precisaria pegar emprestado, se fosse o caso, a diferença desse valor para 1.
Então, daria 83%, né? Então, ela tem 17% e ela teria que pegar 83%, porque ela está bem endividada. Ela está bem endividada por causa dos projetos novos dela, tá? Desta forma, quanto maior este indicador, melhor. Aí a gente entra no quinto e penúltimo indicador. O total de passivos em relação, desculpa, passivos divididos por ativos, ou seja, saídas financeiras divididas por entradas financeiras, ou obrigações e deveres financeiros, dívidas, dividido por ativos, bens e direitos. O total de passivos em relação ao total de ativos mostra como uma companhia pode crescer ao longo do tempo. Esse índice demonstra ao investidor a quantidade de ativos que são financiados pelos débitos da empresa e não seu patrimônio. Supondo que o investidor está analisando as finanças da empresa Equilibre-se e o resultado dos seus passivo dividido por ativo é maior que 1, é possível chegar a algumas conclusões. Índices acima de 1 indicam que a empresa possui mais passivos, ou seja, mais dívidas, que ativos, ou seja, bens e direitos. Sendo assim, a companhia representa um alto risco financeiro, já que não tem capacidade de pagar seus débitos caso as taxas de juros subam repentinamente, que está acontecendo hoje na economia, taxa de juros alta. Já para o caso de índices abaixo de 1, é possível concluir que grande parte da empresa é financiada pelo seu patrimônio líquido, tá? Então, quando você tem um resultado acima de 1, significa que a empresa tem mais dívidas do que dinheiro. E isso pode gerar um risco, porque se a empresa tiver um problema financeiro, essa dívida vai dar um salto e vai aumentar exponencialmente. Agora, se esse número dá um resultado abaixo de 1, significa que a empresa tem menos dívidas e mais ativos para honrar esse compromisso. Certo? E como que nós fazemos este cálculo? Acho que essa aqui é a maior conta, tá? Primeiro, a gente soma dívida bruta mais dívida líquida para achar o passivo total. E depois a gente tem que achar o ativo mais o ativo circulante para achar o ativo total. Então, aqui vai dar 0,89, certo? Onde que o Bruno pegou essas informações? Lá no balanço, de novo, do Status Invest. Então, olha só. A relação aqui está dando 0,80, tá vendo? 0,80. Vamos ver no balanço se é isso mesmo. Então, vamos pegar as informações aqui embaixo. Ó, a gente vai pegar as informações aqui. O que ele está pedindo lá para a gente? Dívida bruta mais dívida líquida. Então, a gente vai pegar aqui, ó. Cadê? Dívida bruta mais dívida líquida. Aí você vai somar esses dois, tá? Dívida bruta mais dívida líquida. Você vai somar os dois. Depois, o que ele pede para a gente? Ele pede ativos mais ativo circulante. Ativos mais ativo circulante. Encontrou a soma da dívida bruta e da dívida líquida, do ativo mais o ativo circulante, você vai fazer os resultados dividido um pelo outro, que é o que a gente tem aqui. Então, aqui, ó, passivo total, que são as dívidas, 65 bilhões 382 milhões 838 mil. Ativo total, 73 bilhões 180 milhões 228 mil. Ou seja, 0,89. Só que olha só que curiosidade, por isso que eu falei para vocês que vocês precisam também saber fazer a conta. Aqui no site, tá falando para gente que a relação passiva e ativa é 0,80. Ó, 0,80. Mas no nosso cálculo, deu 0,89. Tá? Então aqui, a gente está vendo que está mais próximo, porque a gente pode falar assim, olha, resultado abaixo de 1 é bom, quanto menor, melhor. Ótimo. Lá está mostrando 0,80. Você fala assim, nossa, está com 20% ali de diferença de margem de segurança, então está tudo bem. Só que quando a gente faz a conta, a gente descobre que é 0,89. Então ela não está com 20% de margem de segurança. Ela está com 11, porque 89 para 100, 11. Então ela está com 11, não é 20, igual está aparecendo lá no site. Então eu recomendo que você, mesmo que o indicador esteja aparecendo lá, pegue aqui essa formulazinha passo a passo para você poder medir, tá? Então aqui a gente está vendo que o resultado da dívida ou do passivo dividido pelo ativo está dando 0,89. Então, lembra, acima de 1 é ruim, abaixo de 1 é bom.
Nesse caso, quanto menor, melhor. Então, tá tudo bem nesse sentido aqui, ó. Quanto menor, melhor. Certo? Último indicador desta parte, liquidez corrente. A liquidez corrente é um indicador usado para mensurar, medir, a curto prazo, um ano de tempo, a capacidade de pagamento de uma companhia. Desse modo, a liquidez corrente busca obter a razão entre o ativo circulante da companhia pelo passivo circulante. Dessa forma, através da liquidez corrente, é possível analisar a capacidade de pagamento de uma empresa que pode ajudar a identificar a saúde do negócio. Vou falar isso daqui de uma forma diferente. Deixa eu ver se eu não coloquei mais para frente, que eu acho que eu coloquei isso em forma de exemplo. Aqui, eu coloquei. A liquidez corrente possui o propósito de mensurar a capacidade de pagamento de uma companhia. Desse modo, existem algumas interpretações da liquidez corrente que possibilitam a compreensão dos resultados. Dentre essas interpretações estão. Antes de eu falar aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Liquidez corrente é quando a empresa tem dinheiro para se manter no curto prazo. Curto prazo no mundo financeiro é um ano, tá? Então, quando a empresa ela tem um ano de caixa, ela tem um ano de segurança. Então, a gente sempre quer que as empresas tenham resultados acima de 1, tá? 1, 1,20, 1,5, 2. Quanto maior esse indicador, melhor, tá? Então, maior que 1. Caso a liquidez corrente, e aí vem o termo, liquidez corrente. Por que nós investimos em CDB de liquidez corrente, ou de liquidez diária, ou de liquidez imediata? Porque é uma aplicação financeira que você guarda o seu dinheiro. Se você precisar pegar, você pode pegar a qualquer momento, independente das semanas e feriado. Isso transforma essa aplicação em liquidez corrente. Liquidez, transformar de investimento em dinheiro de forma rápida. Corrente, conta corrente. Ou seja, transformar o seu dinheiro em conta. Tá? Então, quando a gente fala de liquidez corrente, é saber quanto que a empresa tem de dinheiro agora, para caso ela tenha um problema. Esse foi um indicador que a gente olhou muito durante a pandemia. Por quê? Como as empresas não conseguiam produzir tanto, home office e outras coisas, a gente queria saber se a empresa tinha dinheiro no caixa dela, liquidez corrente, para conseguir manter as contas em dia. Então, esse indicador é extremamente importante. Tá? Então, maior que 1. Caso a liquidez corrente apresente um resultado maior que 1, significa que a companhia possui uma capacidade de pagamento relativamente boa, ou seja, expõe que a empresa possui um líquido positivo, ou seja, dinheiro positivo. Menor que 1. Entretanto, se o indicativo da liquidez corrente apresentar um resultado inferior a 1, demonstra que a empresa, como dependente de geração de caixa, dado que o ativo circulante está inferior ao passivo circulante. Em outras palavras, a empresa depende muito de fazer dinheiro no dia a dia para se manter. E quando você tira essa atividade, a empresa não pode fazer dinheiro por algum motivo, por exemplo, a pandemia, ela corre riscos, porque ela tem menos dinheiro e ela tem mais saídas financeiras, né? Ou seja, ela tem menos ativos e mais passivos, tá? Igual a 1. Além disso, caso o indicativo da liquidez corrente apresente um resultado igual a 1, revela que o capital da empresa e seus pagamentos estão proporcionais, o que para mim é ruim. Por que é ruim, Bruno? Se está igual a 1 e é proporcional, vai ficar no 0 a 0. Porque fica no 0 a 0. A gente quer que uma empresa tenha dinheiro em caixa para se manter por muito tempo. Então, a gente sempre quer que o indicador seja acima de 1. Nem que seja 1,10, 1,20, 1,50, mas que seja acima de 1. Empresas que têm um indicador abaixo de 1, se ela tiver que parar a operação financeira dela, né, se ela tiver que parar de produzir, se ela tiver que parar de trabalhar, ela não consegue pagar as contas. É igual na nossa vida pessoal. Se hoje eu tenho 10 mil reais de entrada e eu tenho 5 mil reais saída, significa que eu tenho 10 mil dividido por 5, 2. Eu tenho 2 meses de vida garantido, né? Porque eu tenho dinheiro para pagar esse mês, que é 5 mil, e ainda sobra 5 mil reais para o próximo mês. Eu guardo esses 5 mil, aí no próximo mês eu ganho mais 10, meu custo de vida ainda é 5, sobra mais 5, agora eu tenho 10 guardado. E eu vou fazendo isso. Então é a minha reserva financeira. Agora, se entra 10 mil na minha conta, sai 10 mil e eu não guardo nada, se acontecer uma pandemia e eu não puder sair para trabalhar, e a minha empresa me mandar embora, o que vai acontecer? Eu perdi minha fonte de renda de 10 mil reais, que é o meu ativo, e agora eu tenho 10 mil reais de conta para pagar todo mês. Como é que eu vou pagar isso? Então, eu particularmente não gosto de empresas que têm indicador abaixo de 1.
tá? Acho isso muito arriscado, inclusive. É claro, como eu disse, depende ali da situação. Então, por exemplo, no caso da Klabin, a gente tem aqui um indicador de 2,70. De onde que nós pegamos essas informações? Agora, do balanço financeiro. Então, a gente vai vir aqui e vai descer. E vai procurar as informações de ativo circulante e passivo circulante. Então, olha só, aqui a gente tem os resultados, né, que foi da onde a gente pegou os EBITDA, EBITDA. Agora a gente tem aqui o fluxo de caixa. E aqui embaixo a gente tem o balanço. Você vai pegar essa informação do balanço patrimonial. Qual é a informação que nós precisamos para medir? Vamos olhar lá na apresentação. A gente precisa do ativo circulante e do passivo circulante. Então vamos pegar lá. Ativo circulante, aqui ó. Ativo circulante, tá? Cadê o passivo? Aí aqui você vai encontrar o passivo também. Então aqui você tem o ativo, mais para baixo você vai achar passivo total, passivo circulante, aqui ó. Então você tem um ativo total de 16 bilhões 465 milhões e 650 mil, dividido por um passivo de 6 bilhões 92 milhões 530. Sempre lembra que aqui depois da vírgula é um ponto, tá? Quando você dividir um por outro, você vai ter exatamente o indicador de liquidez corrente, que é esse daqui. Aqui, ó, liquidez corrente. Aqui está dando 2,30, né? Então significa que a empresa tem pouco mais de 2 anos, quase 2 anos e meio, de dinheiro suficiente para se manter, tá? Lembra que sempre acima de 1 é bom. Então ela tem 2,30. Só que quando a gente pega e faz a conta, tá dando um pouquinho mais, né? Então olha só. Quando eu pego o ativo circulante e divido pelo passivo circulante, tá dando 2,70 e não 2,30. Então significa que a empresa tem quase 3 anos de dinheiro, né, de ativo circulante para honrar os seus compromissos no curto prazo de 1 ano. Tá? Então, esse indicador está melhor aqui no cálculo do que lá no aplicativo do Status Invest. Então, a gente sempre faz isso. A gente bate o olho no indicador, mas faz o cálculo também para ver se está certo, tira a prova real. Eu sempre faço isso. Pego as informações e tiro a prova real. Para esse indicador, quanto maior, melhor. E esses são os 6 indicadores de endividamento mais importantes que nós temos. Ufa, bastante coisa, né? Eu falei que era bastante coisa essa primeira parte. E aí a gente vai comparar entre as empresas. O que você vai fazer agora? Você vai pegar 3 empresas de um mesmo setor. Aí eu peguei aqui, ó. Klabin, KLBN3, Suzano, SUSB3 e Rani3, que é a Irani. E peguei os indicadores de cada uma delas, tá? Então fui lá e copiei e colei aqui, ó, indicador de endividamento da Klabin, da Suzano e da Irani. Começando pela dívida líquida sobre o PL, quanto menor, melhor. Quem tem o menor indicador? A Irani. Ponto para a Irani. Dívida líquida sobre EBITDA. Quem tem o menor, melhor. A Irani também ganhou. Eu até coloquei aqui um retângulo para marcar quem ganhou o ponto. Dívida líquida sobre o EBIT. Quem vai conseguir pagar mais rápido as suas dívidas? Nesse caso, a Irani também. Relação patrimônio líquido com ativos. Quanto maior, melhor. Nesse caso, a Irani ganhou também. Passivo dividido por ativos. Quanto maior, melhor. Nesse caso, quem ganhou foi a Klabin. Liquidez corrente. Quanto maior, melhor. Quem ganhou foi a Irani. Então, a Irani fez 5 pontos e a Klabin fez 1 ponto. A Suzano não fez nenhum ponto. Claro que não olhe nunca um grupo de indicadores de forma isolada. Entenda o motivo pelo qual a empresa pode estar endividada e sempre se baseie no histórico da empresa e não somente o ano de pesquisa. Então aqui, ó, se você finalizar a sua pesquisa aqui pelo endividamento, vai parecer que a Irani é ótima. Só que eu quero entender por que a Klabin está endividada, lembra? Não é que eu quero defender a Klabin, mas a Klabin é uma empresa de mais de 125 anos, a Irani é mais nova, a Suzano é mais nova. Para uma empresa que também é mais nova, ela faz menos investimentos, porque a capacidade de produção dela é menor. Então é normal que ela tenha menos endividamento. Ela está chegando no Brasil, não, né? Ela está começando há pouco tempo. Diferente da Klabin, que é uma gigante do setor. Então eu quero entender, tá, vamos ver se realmente a Irani é boa ou se a Klabin ela está endividada porque ela tem alguma coisa. Aí a gente olha os projetos da empresa. Então, você sempre vai vir aqui, ó,
no final da página da ação que você está estudando e vai procurar relatórios. Aqui embaixo, perto do final da tela, tem aqui, ó, comunicados do KLBN3, da Klabin. Você vai vir aqui e vai mudar o ano que você quer pesquisar. Então, se eu colocar 2025, só tem duas informações. Eu vou pegar 2024. 2024 tem vários, né? Ó, comunicados não considerados, apresentação a analistas e agentes do mercado, terceiro trimestre. É isso aqui que eu vou pegar, ó. A apresentação institucional, terceiro trimestre de 2024. Vou clicar aqui e ele vai me abrir este arquivo. E aqui a gente vai ver introdução, crescimento consistente com criação de valor. Modelo de negócio integrado, diversificado e flexível gera resultados sólidos e perenes. Base de ativos irreplicável, melhor... Olha só isso. Olha só isso. Por isso que eu falo que endividamento não é tudo. Melhor produtividade florestal do mundo. Acesso diferenciado à fibra curta e longa. Aqui é você saber o que ela produz, né? Ela trabalha fibra de papel e celulose de fibra curta e longa. Então, você vai ter que estudar sobre papel e celulose para entender o que ela está falando. Ativos industriais, estado da arte, com baixa idade técnica. Eficiência dos ativos posiciona o custo de caixa no primeiro quartil. Portfólio de produtos. Provavelmente você já deve ter consumido algum produto da Klabin e nem sabe, né? As caixas dela estão no mundo todo. Posicionamento em mercado de nicho com alto valor agregado, diversificação do uso de fibras com o uso certo para cada aplicação, alto nível de integração e flexibilidade permitem maximizar a rentabilidade, produtos de fontes renováveis, recicláveis e biodegradáveis, tendências seculares, estão falando de séculos, eu não estou falando só de anos. Exposição ao consumo de produtos de primeira necessidade, aumento e envelhecimento da população. Eles estão estudando sobre o aumento e envelhecimento da população. Isso é incrível. Crescimento do PIB global e urbanização. Substituição de plástico de uso único. Alocação de capital, ou seja, no que eles estão investindo. Sólido track record na execução de projetos. Track records é como se fosse capacidade. Sólida capacidade na execução de projetos. Retorno crescente e distribuição de proventos. Klabin é uma das melhores pagadoras de dividendos que a gente tem. Roadmap, ou seja, análise de estratégia de curso, né? Então a gente está falando ali de caminho. Roadmap é rota, a rota mesmo, né? A rota que você segue para alguma coisa, né? Então, o caminho que você segue, a estratégia para chegar num outro lugar. Então, a gente vai falar aqui que a roadmap, na tradução, seria rodovia, tá? Mas é porque eles gostam muito de usar o termo em inglês. Então, seria o caminho estratégico com claras avenidas de crescimentos. Linha do tempo, aí eles vão contar a história da Klabin. Desde lá de 1899. Caraca, é muito tempo, né? Aí eles vão contar tudo pra gente. Projetos que eles estão iniciando. Então, olha só, isso daqui, gente, eu recomendo. Inclusive, vou até colocar isso aqui como material complementar para vocês nesse vídeo, para vocês poderem estudar a apresentação, mas eu acho que eu também deixei para vocês essa informação lá no conteúdo complementar da Klabin. Modelo de negócio integrado, diversificado, flexível. Nosso portfólio, o que eles produzem? Ó, fibra, eucalipto, pinos e aparas, celulose de fibra curta, fibra longa e pluff. Então, você vai ver alguns materiais aqui, ó. Papel toalha, papel higiênico, filtro de papel, etiqueta, lenço umedecido, fralda geriátrica, papéis que vai para caixa de leite, para caixa de bebida, container board, isso daqui para mim é uma das maiores inovações da Klabin, que é o papel cartão deles, que é reciclável, e também eles têm aqui, ó, não sei se é nesse que eles vão mostrar, mas você tem aqui os principais produtos em embalagem, saco de cimento, saco de café e outros, e papelão ondulado. Alguma vez na sua vida você consumiu algum produto da Klabin? Ah, eu fui ali no Hortifruti, comprei uma caixa de morango e veio na caixa. Comprei a caixa, não comprei a embalagem de plástico, veio na caixa. É da Klabin, tá? Ah, eu fui lá na papelaria e comprei para o meu filho, para o meu sobrinho ou para mim, um pacote de folha da Chamex. Não, Chamex é da Suzano. Comprei de uma outra marca de papel, né, de sulfite. Provavelmente é da Klabin. Você pode observar lá se é da Klabin. Papel ondulado, né, são as caixas e outros. Então, isso daqui é a linha de produção dela, tá? Então, ela é muito grande em vários segmentos diferentes.
Mapa de operações. Aqui eles têm 23 unidades, distribuídas em 10 estados e uma na Argentina. Então, as 22 unidades estão aqui no Brasil e uma está na Argentina. E você consegue saber onde que é cada unidade e o que produz cada uma também. Eu acho essa apresentação institucional da Klabin uma das melhores do mercado financeiro. Porque você consegue entender o que ela faz, como ela faz, por onde ela distribui. Competitividade florestal. E aqui ela vai mostrar a competitividade da Klabin com outros países, né? O próprio Brasil e outros países. Mercado de papel e celulose, papéis e embalagens, estrutura acionária. Olha só como é distribuída as ações da Klabin. Sustentabilidade, desenvolvimento consciente, então tem os reconhecimentos, compromissos, biodiversidade. Eu amo a Klabin porque é uma empresa que ela protege muito o meio ambiente, então é uma das minhas visões como investidor. Eu gosto de empresas que têm um olhar para o meio ambiente. Isso faz diferença. A gente chama isso de ASG, Ambiente Social e Governança Corporativa. Impactos, aqui ela vai falar sobre o uso de energia, então ela é maravilhosa na questão de produção de energia e de consumo consciente. Sobre os recursos hídricos, manejo florestal, como que ela faz a plantação, colheita do que ela faz. Os codes dela, né, que são os selos que a empresa recebe. Certificados verdes, green bonds. A Klabin foi a primeira empresa brasileira a emitir um green bond com prazo de vencimento em 30 anos. Aqui é a sustentabilidade. E por aí vai. Tá? E aí ela vai falar um monte de coisas. Eu quero mostrar aqui, ó. Aí ela vai falar sobre mercado de celulose, container board, que são as embalagens, crescimento esperado do mercado. Olha só, quando você quer saber se a empresa ela vai crescer nos próximos anos. Ela tem projeções até 2035, tá? 10 anos para frente. Tem a linha de papéis, cartões. Então aqui ela vai explicar um pouco melhor cada produto. Olha, se você já consumiu algum desses produtos, a embalagem é da Klabin. Tá? Então você já deve ter consumido, são da Klabin. Outras embalagens, ó, as aparas, e por aí vai. O que eu quero falar para vocês? Deixa eu ver se eu consigo mostrar, se está nessa apresentação. Projeto Puma 2. Lembra que a empresa está endividada? A empresa está endividada. E por que ela está endividada? Porque ela precisa crescer. Vem então o projeto Puma 2. Então, o que é o Puma 2? O projeto Puma 227 produz a Eucaliner, um produto inovador. Capacidade de 450 mil toneladas ao ano, mais 100% de fibra curta. Diferenciais do Eucaliner. Produto inédito e inovador, testado e aprovado por clientes no mundo todo. Primeiro Craftliner feito 100% de fibras de eucalipto. E aqui ele vai explicar o que é o produto. Mas o que a gente consegue entender? Que eles estão num projeto do Puma 2 para conseguir desenvolver este novo produto com mais capacidade, com mais produção, com mais inteligência produtiva. A Klabin é o que nós chamamos de empresa de produção verticalizada. Verticalizada significa que ela faz toda a produção de tudo. Ela que planta, ela que colhe, ela que faz as máquinas para produzir, ela que faz as embalagens, ela que distribui, então é tudo ela que faz. Tá? Então ela consegue reduzir também a produção. Máquina 2, flexibilidade da produção para cartão Kraftline com maior geração de valor. Então aqui é uma fábrica nova que eles estão agora usando. Cadê? Deixa eu ver. Projeto Puma 2. Criação de valor. Segunda máquina com produção de papel cartão garante crescimento com maior geração de valor aos acionistas, eu e vocês. Inovação. Avanço na aplicação de biobarreiras para novos usos do papel cartão de Eucaliner. Primeiro Kraftliner do mundo produzido 100% com fibra de eucalipto. Kraftliner é papel craft. Sabe aquele papel que a gente usava na escola, né? Que a gente compra lá, o papel cartão? Kraftliner. Sustentabilidade, menor necessidade de terras, produtos substituídos ao plástico de uso único, redução de consumo de água e energia proveniente de fontes renováveis. Resiliência, integração em portfólio de produtos diversificado garante flexibilidade e menor volatilidade de resultados. Evolução do portfólio, então você consegue ver a venda de cada um dos produtos. Projetos especiais e expansões, agora a gente fala das expansões.
Startup do projeto Figueira. Startups são empresas pequenas com potencial de crescimento. Projeto Caeté, visão geral de transação. Principais métodos. A Klabin adquiriu 150 mil hectares de terra, sendo 85 mil áreas produtivas, principalmente no Paraná. A TIR real desalavancada esperada na transação é de mais ou menos 13% com valor presente líquido. Isso que é uma informação um pouco mais técnica, mas só para vocês entenderem que a empresa está crescendo. Tá? Aí você tem a transação de geração de valor da Klabin. Blocos da Caeté são maiores, possuem localização estratégica, onde estão localizando as empresas. A Caeté reduzirá a exposição à compra de madeira de terceiros com geração de valor. Então, eles vão comprar mais madeira deles mesmos, que eles estão produzindo mais. A Caeté conclui a expansão de terras para o Puma 2 e reduz o raio médio estrutural do Paraná. Principais impactos econômicos. Redução do custo, principalmente pela diminuição dos custos de madeira. Então, como eles vão produzir mais, eles vão reduzir a compra de material de terceiros, de outros. Então, vai ficar mais barato ainda produzir. Então, a gente percebe que a empresa está endividada. Claro que tem mais páginas aqui, né? São 99 páginas. Então, depois eu vou colocar esse material aqui para vocês lerem. É interessante estudar, porque, como eu falei, eu acho que essa apresentação da Klabin é uma das melhores que a gente tem no mercado hoje. Explica com muito detalhamento, por mais que você não entenda tudo, você vai entendendo com o passar dos anos, tá? Não foi de uma hora para outra que eu consegui ler esse tipo de relatório, foi lendo constantemente, por isso que eu disse. Você não quer ser empreendedora, tudo bem. Mas se você quer investir na Bolsa de Valores, você vai ter que entender sobre o setor que você está investindo. Então, a gente viu que os indicadores de endividamento da Klabin são maiores do que o da Irani. Mas qual que é a sua obrigação agora? Pegar esse material da Klabin, ler, pegar o da Irani também e ler. Se você perceber que tanto a Klabin quanto a Irani têm projetos bons, sólidos, uau, você pode comprar as duas empresas. Se você perceber que a Klabin tem uma visão de crescimento maior, de longo prazo, que ela vai te entregar mais rendimento no futuro, e a Irani não tem tantos projetos agora, talvez a Klabin seja uma alternativa melhor do que a Irani, mesmo que os indicadores de endividamento mostrem que a Irani esteja melhor. Tá? Por isso que eu disse, não existe uma única análise, não existe um ponto de vista único, certo? Então, com isso, nós temos aqui toda essa parte de apresentação explicando por que a empresa está endividada, porque ela tem novos projetos, certo? Então, sempre olhem a apresentação. Vamos fazer um intervalo, são 10h40 agora. A gente volta às 11 horas, 20 minutinhos de intervalo, para a gente fazer os indicadores de margens, tá bom? Certo? Então, a gente faz 20 minutinhos de intervalo e volta daqui a pouco, tá bom? Vamos lá? Daqui a pouco a gente está de volta.